está aqui conosco o Rafael Zanata, ele que é o gestor do Vibe Unimed e vai falar da programação de aniversário do Vibe, Hub de Inovação da Unimed, Vales do Taquari e Rio Pardo, a Unimed VTRP, que vai completar 3 anos de atividades no próximo domingo, dia 16, para a gente contar um pouco dessa história, como surgiu, quantas startups já passaram por lá, esse trabalho que é feito. Tudo bem, Zanata? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem hoje. Prazer estar aqui. Vamos lembrar um pouquinho dessa história então, Zanata, né? 3 anos, a gente falava aqui, poxa, como o tempo passa, a gente lembra de estar falando aqui do lançamento, de tentar entender um pouco o que é o Vibe, o que seria, né? E hoje já mais consolidado, aí com atividades com uma certa frequência, um bom número já de pessoas que passaram por esse processo, mas ainda é importante relembrar esse trajeto, ainda que curto, e também o que é a essência, o que desenvolve. Sim, com certeza, né? 3 anos... É muito, é pouco, né? A gente, para um hub de inovação, para uma iniciativa de inovação, normalmente 3 anos já é um tempo bem considerável, porque são poucas as iniciativas que tem nessa linha e que já estão, assim, 3 anos ou acima disso. O Vibe, então, gente, só para quem está nos escutando, para entender um pouco mais, é o hub de inovação da Unimed VTRP, né? E lá a gente auxilia startups, que são aquelas empresas de tecnologia que estão desenvolvendo alguma solução para a área da saúde. Então, seja um aplicativo, seja um equipamento para um hospital, seja um sistema, né, que possa ser utilizado pelas pessoas para melhorar a sua saúde, para melhorar o acompanhamento de sinais vitais, muitas vezes. Então, tem inúmeras soluções que podem ser feitas lá. E no Vibe a gente acolhe essas empresas, então essas jovens empresas, essas startups, para que elas recebam qualificação, para que elas possam se conectar com pessoas relacionadas à área da saúde, para que elas possam se desenvolver e para que elas possam crescer de uma forma mais acelerada. Por isso que a gente chama de um programa de aceleração, né? Uma forma de, às vezes, encurtar, que daqui a pouco demoraria 1 ano, 2 anos para chegar em determinado estágio, e a gente ali nos 5 meses que a startup fica com a gente consegue já gerar bons resultados, elas conseguem ter uma noção melhor do mercado que elas estão trabalhando e de que ações elas poderiam tomar para melhorar e para poder crescer cada vez mais. Como é que essas startups chegam em vocês? Já é toda uma estrutura pronta? É uma ideia? Porque, de repente, tem alguém nos escutando que tem ideias boas e não sabe como colocar na prática. E aí, como é que elas chegam e como é que é feita essa aceleração? Isso aí, muito boa pergunta. A gente tem, o Vibe hoje, ele já tem um programa de aceleração a nível nacional, né? Então, assim, para quem está nos escutando, são startups do Brasil inteiro que se conectam, né? Que se inscrevem no programa de aceleração e depois, ao serem selecionadas, participam das mentorias e das capacitações que a gente realiza de modo online, já que a gente não consegue trazer todas para cá, né? São Paulo, tem startup do Rio Grande do Norte, por exemplo, participando dos nossos programas. Para os ouvintes, a gente sempre tem uma startup da nossa região, o Vale do Taquari, nossa aqui, o Vale do Rio Pardo, que também é uma região que a Unimed atende. A gente sempre pega uma startup dessa região para a gente poder estar mais próximo e principalmente para a gente poder desenvolver novas ideias aqui na nossa região, né? O nosso sonho é poder realizar, chamar uma turma inteira só de startups, só de empreendedores que estão na nossa região, para que a gente possa criar novas empresas e criar cada vez mais soluções tecnológicas a partir da nossa cidade, da nossa região. Então, para quem está nos escutando, eventualmente está pensando em empreender na área da saúde, o que a gente sempre fala é, entra em contato com a gente. Tem lá no Instagram, Vibe Unimed, tem o site, vibeunimed.com.br, tem lá no LinkedIn. Então, assim, é muito fácil de se conectar com a gente. A gente normalmente auxilia já esses empreendedores, mesmo que eles não estejam no programa de aceleração. A gente conversa, dá dica, explica um pouco mais como funciona, ou o que eles poderiam fazer para eventualmente a ideia poder sair do papel e realmente virar um produto, uma solução de sucesso. E aí, eventualmente, com o passar do tempo, quando abrem as inscrições para uma próxima turma, ele pode se inscrever e vir participar. Daí sim, passa pelo processo de seleção e, sendo selecionado, participa do batch, né, da turma, oficialmente, daí, né, como uma das startups integrantes. Quem quiser procurar é importante, né? Vibe, se escreve V-I-B-E-E. Não é Vibe, não, é V-I-B-E-E. Agora, Zanata, você fala do Rio Grande do Norte, de São Paulo, enfim, de pessoas de diversas partes do país procurando Vibe. Isso é algo específico daqui, foi criado aqui. Sim, é da nossa Unimed. E não foi, vamos dizer assim, repetido em outros estados. Permanece somente aqui. Sim. Com Unimed, Vales do Taquari e Rio Pardo. Isso.
Mas a ideia acaba sendo aproveitada por Unimedes de outras regiões do país? O que acontece, né? A Unimed é uma cooperativa, né? Então, assim, a Unimed Vale do Taquari e Rio Pardo atende a nossa região, mas existem Unimedes Brasil afora, né? Várias Unimedes, são mais de 300 Unimedes hoje no Brasil que se apresentam como uma só. Então, a gente vê outras Unimedes com algumas iniciativas relacionadas à inovação, mas nenhuma tem uma trilha, uma forma de fazer inovação que nem a nossa, né? Então, assim, é impressionante. E aí, quando a gente fala de startups de São Paulo, do Rio, de Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Sergipe, Recife, startups do Brasil inteiro realmente vêm se conectar com a gente aqui por conta dessa estrutura toda que foi construída a partir de inúmeros programas, por inúmeras iniciativas que a gente fala de inovação, mas hoje, assim, dá para dizer com certeza, o Vibe é um player muito relevante dentro do cenário nacional quando se fala em inovação em saúde, e várias startups nos procuram porque querem fazer parte do ecossistema que a gente está construindo, né? Eles querem fazer parte essa nova estrutura que está se criando, porque realmente a gente se dedica muito, a gente entrega muito valor para elas, e elas realmente saem muito felizes porque a gente consegue, de certa forma, auxiliar no desenvolvimento delas nesse período que elas passam com a gente. Você falava 60 startups nesses 3 anos. O que a gente pode trazer de exemplos? Imagino que tenha tido inúmeras ideias e soluções nas práticas, mas talvez aquelas que mais se destacaram, que você se recorda. Sim. Não, a gente tem inúmeras soluções, né? Que nem falou, 60 startups já se conectaram com a gente no programa diretamente, né? Foram 5 turmas, então 12 startups cada uma delas. A gente tem soluções das mais simples, como um aplicativo, até soluções super robustas, como inteligência artificial para identificação de parâmetros de câncer, por exemplo, num exame simples. A gente tem a Fixit, que desenvolveu uma órtese para substituir o gesso. Então, a pessoa aí que quebra... O Nicolas, nosso colega aqui, né, quebrou a mão. Então, se ele quisesse, por exemplo, ao invés de usar o gesso, usar uma órtese feita em impressora 3D. Então, a gente tem produtos que podem ser utilizados nas emergências dos hospitais para fazer exames rápidos relacionados ao infarto. Então, assim, a gente tem alguns exames dentro do protocolo do infarto que demoram 50 minutos. Tem uma startup nossa que está fazendo um exame que vai demorar apenas 8 minutos, então vai facilitar muito e vai agilizar muito o atendimento aí nas emergências hospitalares Brasil afora, nas UPAs aí Brasil afora. Então, assim, tem alguns aplicativos para terapia. A gente sabe que a galera tá com ansiedade, tá com burnout, né? Tá assim, o corre-corre do dia a dia, o estresse está realmente impactando as pessoas. A gente teve a Singulo, que participou com nós, tem um aplicativo com mais de 3 milhões de downloads e hoje auxilia no tratamento dessas questões psicológicas, assim, para o pessoal dar uma acalmada, conseguir dar uma organizada na saúde mental. Então, a gente poderia ficar citando inúmeras soluções relacionadas à insônia, relacionadas à emergência hospitalar, relacionada à psicologia em si, então plataformas para prestadores de saúde, por exemplo, que precisam psicólogos, né, e às vezes não tem na região, soluções para o transtorno autista, né, então assim que também é um tema que está bem que está acontecendo nos últimos anos. Então são soluções bem variadas. Por exemplo, nessa turma de agora a gente tem uma empreendedora que auxilia o pessoal na questão da fertilização in vitro. Então a gente sabe que as mulheres estão começando a ter filhos cada vez mais tarde, isso muitas vezes dificulta esse processo, e aí a fertilização in vitro começa a entrar, então precisa toda uma rede de apoio para que isso possa ser possível. Questões relacionadas à prática da alimentação infantil, como a Mundo BLW, por exemplo, que está com nós nessa turma agora. Então, enfim, tem uma série de soluções, desde as mais simples, que nem eu falei, que é um aplicativo, que é uma solução, até equipamentos mesmo, né? Situações que é E o que tem mais? É as mais simples ou o pessoal gosta de elaborar um pouco mais? Tem de tudo. Eu diria que soluções digitais são as que mais aparecem, então assim, aplicativos, sistemas, porque fazer um dispositivo médico, ele é realmente muito difícil, né? Então assim, não é fácil, o nível de exigência, o nível de assertividade que eles precisam ter. Então toda vez que surge um empreendedor fazendo um dispositivo médico, seja para tratamento de feridas, que a gente tem uma agora, seja para tratamento de dor crônica, seja para esse exame rápido, que nem eu falei, da troponina do sangue, que é um marcador da pessoa que está tendo infarto, a jornada acaba sendo um pouco mais longa, mas nem por isso a gente deixa de chamar, né? A gente gosta muito de trazer esse tipo de empreendedor, porque são eles realmente que precisam de mais ajuda muitas vezes, né? Uma solução
solução digital, tu bota ali no celular, as pessoas saem usando. Às vezes um dispositivo médico, ele exige mais cuidado, ele exige toda uma estrutura um pouco maior para poder se desenvolver. E aí a gente vai auxiliando esses empreendedores também nessa jornada, que é super desafiadora, mas muito importante para que a gente possa cada vez mais levar saúde e qualidade de vida para as pessoas Brasil afora. O trabalho de vocês, Rafael Zanatta, na Unimed, no Vibe, justamente é proporcionar essa experiência, dar o suporte para que as startups comecem os seus projetos. Mas se tem o conhecimento de quantas dessas 60 startups realizaram projetos que vingaram, que hoje são utilizados ainda, ou todas elas fizeram projetos que hoje continuam, ou muitas acabaram não dando certo por um ou outro motivo, daqui a pouco faltou recurso financeiro, ou a ideia não desenvolveu como se imaginava, como é que é esse feedback aí depois, né, nesse período todo que já passou? Isso, muito bom. É até legal para quem está nos escutando que uma startup, normalmente de base tecnológica, que está entrando no mercado da saúde, ela é diferente de uma loja, de uma empresa tradicional, né? Que normalmente tu sabe o que vai acontecer. Quando a gente decide abrir uma padaria, tem uma série de variáveis que pode acontecer, mas naturalmente tu sabe, ó, eu vou ter que abrir tal hora, fechar tal hora, eu vou comprar esse forno. As variáveis, elas são um pouco mais normais, assim, não digo fáceis, mas mais previsíveis, vamos dizer assim. E aí vai depender do esforço de cada empreendedor de fazer aquilo acontecer e realmente virar um sucesso. Muitas vezes numa startup, ela tá começando aquela ideia baseada numa hipótese. Bah, e se a gente fizesse, ao invés dessa forma, a gente fizesse dessa outra forma? Ela não tem certeza que aquilo ali vai funcionar. Então, aquilo que tu falou, né, o erro, a falha, ela é muito constante nesse setor. Então, assim, e a gente quer que isso aconteça mesmo. E uma das coisas que a gente fala muito no Vibe é para errar rápido, né? Errar rápido e errar barato. Ou seja, tu vai fazer alguma coisa que eventualmente não dá certo, tu não despendeu um ano para fazer aquilo. Tu foi lá, em 3 meses, já percebeu que aquilo não ia funcionar tão bem. Opa, volta, recalcula a rota e toma uma nova decisão. A gente tem, no Vibe, as startups elas não vêm só com ideias. Então, muitas delas já vêm com estruturas prontas, já receberam investimentos de fundos de investimento, coisa assim. Então, são startups que estão ainda em atividade, estão se desenvolvendo e estão crescendo. Esse último ano, últimos 2 anos agora, tem sido bem desafiadores para o mercado de startups. Algumas estão sofrendo um pouco mais que outras, estão segurando, apertando o cinto, mas a gente sabe, assim, a gente tem algumas, eu diria umas 6 startups dessas 60 que entraram no Vibe como realmente uma ideia, e aí quando foram validar essa ideia, cara, isso aqui tem como ficar de pé, viram que, opa, talvez não seja dessa forma que a gente poderia fazer e recuaram. Eu disse, vamos organizar isso aqui de outra forma. Mas a maioria delas são negócios, eles estão no mercado hoje, estão buscando seu lugar ao sol. Alguns ainda não estão comercializando ainda, né? Não diria vários, mas assim, uma boa parte deles ainda estão validando a solução, ainda estão construindo todo o sistema, mas isso também, com o passar do tempo, a gente vai ver cada vez mais essas soluções que passaram pelo Vibe no mercado, aí ajudando a vida de muitas pessoas, assim como eu falei anteriormente. A gente tem algum exemplo local da região? Porque você disse, né, tem gente de tudo que é lugar, Minas Gerais, Recife. Sim. Não sei se a gente tem algum exemplo de uma startup implementada aqui na região. Sim. A gente tem, por exemplo, a Resigo, é uma startup que montou um sistema para gestão dos residentes que trabalham no hospital, né? Então, assim, quando tu termina a faculdade de medicina e tu faz a residência no hospital, tu precisa ter uma série de controles. Eles montaram um sistema, eles são de Santa Cruz. A gente tem nessa turma agora a MindSense, que é uma startup que está construindo um aplicativo para a gestão da ansiedade. Então, pessoas que sofrem com crises de ansiedade, para elas poderem ter ali uma retaguarda ali para quando isso acontecer. Mas eu acho que a mais emblemática e aqui da nossa região é a Sintalg, né? Uma startup que nasceu no polo tecnológico da Univates, mas que veio ser acelerada no Vibe e a partir dali se desenvolveu muito, né? As meninas ali, a Anja e a Gisele, são um belo exemplo para a região de como pesquisas feitas na universidade também podem virar bons negócios, né? E eu acredito que a gente conseguiu ajudar muito elas para que esse desenvolvimento acontecesse, e hoje elas estão aí trilhando um futuro bem bacana para as duas e para a Sintalg como um todo. Recebendo até prêmios internacionais, né? Isso. Elas foram premiadas agora. Microalgas, né? Elas trabalham. Isso, né? Elas trabalham com nutrientes a partir de microalgas, né? Então, assim, a gente pensa nas microalgas, nas algas, quando a gente vê uma mortandade de peixes num arroio, numa coisa assim, né? Porque aconteceu alguma coisa ruim, mas as microalgas têm uma capacidade incrível de gerar nutrientes
que são bons para a saúde, então elas estão trabalhando com isso e felizmente é um negócio que está crescendo muito e com certeza ainda a gente vai ouvir bastante falar delas. Citou o polo tecnológico da Univates. Até algumas pessoas podem achar que talvez são concorrentes com o Vibe, mas são papéis diferentes e vocês acabam trabalhando juntos. Isso, e complementares, né? Quando a gente lançou o Vibe, eu até escutei uma vez um questionamento, mas a gente já tem o Tecnovates, para que criar o polo? Mas assim, são situações completamente diferentes, a gente tem uma parceria super próxima com o pessoal, com o Michel ali, com a Cíntia, com a Simone, agora que é secretária, mas até então trabalhava muito próximo lá, porque ali eles têm muita academia ali, desenvolvendo muitos projetos bacanas, e a gente pega uma outra etapa, assim, para quem está nos escutando, as startups elas passam por uma série de... Primeiro elas têm que validar a ideia, depois elas têm que montar um mínimo produto viável, que é a primeira versão daquele produto, depois elas vão para o mercado, depois elas começam a melhorar aquilo, daí elas constroem todo um time comercial que vai levar esse produto realmente para muitas pessoas. Então é uma série de etapas que uma startup precisa passar para ela poder realmente ter sucesso. E isso faz com que o Vibe também participe de uma etapa disso, né? A gente não vai no início da startup e fica com ela até o final. A gente auxilia ela no meio, nesse caminho. E, claro, uma das coisas que eu acho que a gente está sendo muito feliz com o Vibe é criar um grande ecossistema de startups. Então, assim, por mais que a startup terminou lá da turma 1, ela continua em contato com a gente, ela continua recebendo nossas informações a respeito da gente. A gente chama muitas vezes empreendedores de outras startups para dar uma mentoria para o empreendedor que está começando, então eles trocam muita ideia. Estava comentando antes fora do ar, né? Ontem a gente fez um encontro para todas as startups que já passaram pelo Vibe, então a gente se reuniu online para justamente conversar e trocar ideia. Então, essa ideia, quando tu entra no Vibe, tu percebe lá a nossa colmeia de startups que estão conectadas com a gente. Então isso também fortalece muito, né? Porque como tu falasses anteriormente, essas startups estão em desenvolvimento. Então, às vezes, a gente não pode usar a solução que ela está fazendo logo. Afinal, ela não está ainda aprovada, ela não está 100% regulamentada. Mas ela não impede que daqui a um ano e meio, a gente possa, inclusive, trazer para ser utilizado nos nossos clientes ou até na população geral, né? Utilizar no hospital, na UPA, enfim, qualquer ator da saúde aí da nossa região. Já teve esse encontro online ontem, o que mais? Rafael Zanata, gestor do Vibe Unimed, teremos aí para celebrar esses 3 anos que oficialmente são completados aí no próximo domingo, dia 16. Dia 16. A gente tem agora nos próximos dias, dia 20 e 25, a gente vai fazer um trabalho para as startups que passaram pelo Vibe, para que elas se apresentem para outras Unimeds. Então, que a gente está falando, a gente ajuda elas a se desenvolver. Isso pode acontecer de várias formas. Uma delas é botando elas de frente a frente com futuros clientes, né, com outras Unimeds que eventualmente podem contratar a solução. Então isso também vai ser um encontro online direcionado para startups e para outras operadoras. E no dia 25, já fica o convite, né? 25 de julho, às 6h30, a gente tem um meetup de aniversário. Todos os meses a gente realiza um encontro falando de tecnologia, inovação, empreendedorismo lá no Vibe, mas esse agora em julho é especial porque é de aniversário. Então a gente quer receber todos os amigos, todas as pessoas que estão com a gente nessa caminhada para celebrar realmente esses 3 anos que lá atrás, eu me lembro, a primeira vez que eu vim falar aqui parecia longe, né? Nossa, estamos fechando a primeira turma, como é que vai ser? 60 startups depois, 3 anos depois, a gente consegue ver o quão importante o Vibe é para a região e também para a área de saúde aí Brasil afora. E vai longe ainda, porque você falou, olha, para Hub de inovação, talvez 3 anos já seja até um pouco demais. Qual é a previsão? O que se projeta? Olha, o pessoal vai ver nas redes aí um vídeo que a gente fez sobre os 3 anos e a gente finaliza ele dizendo, e é só o começo. Então, assim, o Vibe ainda tem uma vida muito longa, tem muita coisa para fazer na área da saúde, a gente sabe que os desafios são enormes. Então, nada melhor do que ter um player relevante, cada vez mais conectado com outras estruturas Brasil afora, para ajudar esses empreendedores, esses caras que topam o desafio de criar soluções e realmente solucionar problemas que afetam a vida, no final das contas, de todo mundo, né? Você falou da primeira turma, a gente estava lá no evento de formação no dia 7 de abril de 2021, quando a primeira turma era formada. Era graduada. Ali era época de pandemia, né? Época de pandemia. Até estava olhando as imagens, o pessoal se encontrando via Meet, porque era online, né? A reunião tinha algumas pessoas lá presencial, eu até me recordo, mas a maioria estava de forma online. É isso aí, é isso aí. Obrigado, Zanata, pela tua participação aqui. Sucesso aí, parabéns pelo trabalho à frente do Vibe. Imagina, obrigado e sempre à disposição de vocês. E quem quiser conhecer o nosso trabalho e se aprofundar um pouco mais nesse assunto, sinta-se à vontade para nos chamar. A gente está à disposição sempre para conversar.